começando mais um Pod Manto, onde você pode adorar, onde você pode glorificar e bem dizer o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória e todo louvor. Que Deus abençoe grandemente você que está nos assistindo, que Deus possa capacitar e derramar graça, forças para continuar, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E deixa eu falar, tô do lado da minha amada esposa Eveli! Boa noite, pessoal, mais um episódio de Pod Manto. Bora lá! Bora lá, mais uma história, que você possa ser muito abençoado. Se você não assistiu ainda, volta lá nos outros episódios, chama todo mundo e seja abençoado por mais uma história muito edificante em nome de Jesus. Amém! E já começando falando do quê? Dos nossos apoiadores, patrocinadores. Nossos abençoadores. Que está aqui é o New Clothes Confecção, que é essa camiseta abençoada do nosso amigo Douglas. Tem vários estilos, várias formas. Só você entrar em contato com ele que vai ter vários detalhes. Deus abençoe grandemente, Douglas. Também temos a JPL, que é elétrica, hidráulica e ferramentas de todos os tipos. Tem alicate, tem parafuso, tem diversas coisas lá. Só você entrar em contato com o Pedro ou o Lucas. Abençoado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Também temos a FRE Transporte, que é a empresa minha, que é de transporte, de translado. Você que precisa fazer um transporte executivo, estou à disposição. Casamentos e aí por aí vai. Também temos a MJ, Centro Automotiva, que é, se você quiser fazer algum detalhe no seu carro, alguma parte do motor, trocar freio, trocar óleo, algum detalhezinho ali na parte mais interna do motor, só falar com quem? Marinaldo e o Wellington. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Também temos a RR Pinturas. Se você quiser mudar a sua casa, quiser mudar a sua empresa, quiser mudar o seu apartamento, você entra em contato com o Rogério. Vai estar na descrição aí, no vídeo, em algum canto aí vai ter o QR Code. Você acione aí e entre em contato com um deles, tá bom? Estamos aqui e queremos agradecer todos vocês. Eveli, deixa eu falar um negócio. Temos uns convidados diferenciados aqui, hein? Eu preciso dizer que eu sou fã deles. Eles são Não. até uniformizados. É outro nível, né? Esse casal é diferenciado, hein? Como diz a galera, topzera. Gente, Bom demais. mexe com criançada. A paciência que Deus deu pra ele. Meu Deus amado. Estamos aqui com a Mari. Casal abençoado. Casal abençoado com a Mari e com o Jefferson. Sejam bem-vindos ao Pod Manto. Obrigada. Deus abençoe grandemente a vida Obrigado, de vocês. amém. Obrigado por estar aqui participando com a gente, esse momento maravilhoso, ao qual estou muito grato por vocês aceitarem. Que Deus abençoe grandemente. Começa se apresentando, Mari. Eu posso chamar de Mari, né? Pode, Gente, pode. ó, teve um episódio passado que eu chamei a Lari de Mari, Mari de Lari, e eu falei, gente, a semana que vem é a Mari. Eu falei, meu Deus do céu, aqui é Mari, Uma gente. dupla, A né? gente vai fazer as plaquinhas A dupla pra família. sertaneja. Melhor. Se apresenta, Mari, fique à vontade. Tá bom. Bom, eu sou a Mari, né? Eu tenho... Pode falar a idade? Fala, Fique à velho. vontade. Eu tenho 37 anos, né? Sirvo a Jesus por 29 anos. E trabalho com crianças... Faz Nem um sei, tempo. gente. Já faz um tempo Fala, não já. dá pra contar. Já faz um tempo já, né? Sou casada com o Jefferson, nós temos 2 filhos, 3 cachorros, né? Os nossos filhos são o Davi e a Helena, o Davi com 11, a Helena com 5 aninhos, né? Sempre nessa caminhada com a gente. Eles sempre estão juntos com a gente, né? Eu falo que eles fazem parte do ministério também. Exatamente. E acho que é isso, né, amor? Mandar um Davi é beijo pra apaixonado eles, por né? Lego, né? O Davi é. Apaixonado Davi por ama, Lego, a Helena por quebra-cabeça. Aí sim. Mandar um beijo pra eles, né? Beijo, Davi, Beijo, ó. Helena. Papai ama vocês, papai e mamãe. Benção. Se apresenta. Bom, sou Jefferson, tenho 37 anos também. A gente 37, olha tem aí. só 5 meses de Sincronizados. diferença. Quantos? Só 3? três, né? 3 meses de diferença. 3 meses. 3 meses. Trabalho com crianças há acho que mais de 20 anos. Acho que nunca saí do Ministério Nossa, 20 Infantil. anos. Nossa, meu Deus. Só conhece muito Desde quando eu novinho. era junior, né? Tava lá sempre ajudando. Casado com a Mari, nós estamos nessa caminhada aí juntos, com a glória de Deus. Que bênção. Já começando. E como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse momento maravilhoso assim, hein? Como é que foi isso aí? Você quer que eu fale?
Pode ficar à vontade. É. Não, fica à isso vontade. isso daí é uma curiosidade, tá? Sim, com Toda certeza. vez que vem casal aqui, a primeira pergunta que o Fabinho quer saber, ele fala... Preciso saber, como eu se preciso conheceu, saber. né? É uma história muito legal. Todo mundo vê, olhar, foi por ali, aí sim. Então, a gente se conhece desde criança, né? Estudamos juntos na mesma sala, desde, assim, segunda série. Que legal. E aí a gente foi crescendo, a gente não era amigo, não era da turminha lá. Ela falava que eu era muito chato. Que eu não... Pensa Ela numa fala que eu criança era muito chata, chato, quando eu gente. emprestava o lápis, que eu falava assim, minha mãe não deixa. Dia de trabalho, assim, eu falava, não quero sentar com aquele menino chato. Esse minha mãe não deixa, olha, eu fiz É. muito isso aí. Muito chato. E aí a gente começou mesmo a conversar, a se conhecer melhor. A gente estava, acho que na oitava série. Sim. Oitava série. E começou a ser amigo E mesmo. já era mais legal. Já era. Mais legal, né? Mais legalzinho, Tolerável, né? né? Aí depois, quando a gente começou a estudar à noite, que foi no primeiro ano, ele sentava atrás de mim. E aí ele não enxergava. Acho que na frente. Aí eu Na frente, virava pra trás, porque eu não conseguia enxergar direito e eu não sabia que eu precisava usar óculos. Na verdade, eu sabia, né? naquela hora a gente tava vendo ali. E aí eu olhava pro caderno dela pra poder copiar, porque eu não enxergava a lousa. E aí ela deixava eu copiar, né? E aí a gente foi conversando, tinha um grupo de amigos também, a gente ficava Isso. sempre junto, e aí terminamos a escola namorando. Ó, Dessa que vez você emprestava o lindinho! caderno. E ó, ela é minha primeira namorada, nunca tive nenhuma outra. Olha. E eu Eu sou o também, primeiro o namorado primeiro dela. namorado. Olha, gente, que coisa linda! Feitos um pro outro. Vamos fazer um coração pra eles aqui, vamos fazer um coração pra eles. Que bonitinho. E aí a gente foi no último ano mesmo da escola, né? Aí eu percebi, né, um negócio, falei, peraí, que esse menino tá estranho. Me leva em Acho que ele tá muito casa. amigo. Deixa eu levar em Leva casa, em né? casa. A casa dela passava pela minha casa, então era mais longe do que a minha casa, né? Ali em Sumaré, então eu passava, deixava ela lá, voltava e tal. E aí depois ela, e aí? Né? Tipo assim, eu me deu Assim, e aí? Eu sou moça de E aí, família. você quer namorar? E aí, eu quero namorar, vamos namorar sim. Aí ela, então você tem que falar com meu pai. eita glória! E aí, eu lembro que eu passei o dia inteiro ensaiando o que eu ia falar. Jejuou uma semana inteira aí, orou. Ensaiando, o que eu ia falar e tal. E eu lembro que uma noite fria. E eu já tava, né, com a mão gelada. Cheguei lá, e aí todo mundo esperando, né, o rapaz. Ela fala, o que você falou do seu pai? Eu cheguei em casa e falei assim, vai vir um menino aí conversar. Conversar o quê? O que ele vai falar? Como assim? Que menino? Aí eu falei assim, o Jefferson. E já conhecia o Jefferson, né? O Jefferson vai Ele vir falava aqui. que eu era topetudo, porque teve uma vez que era pra fazer Trabalho trabalho de escola. E aí era pra fazer em casa, né? Não só nós dois, era mais um pessoal. E acho que era sexto, sétimo ano, não sei. Acho que era. Era tarde, assim. E aí ele não deixou. Aí eu falei assim, como assim seu pai não deixou? Eu sempre fui meio assim, né? Como assim? Não aceitava. E aí eu fui lá no trabalho dele, que era no Era no mercado, açougue, né? ele E ele trabalhava trabalhava no no açougue. Aí eu fui lá conversar com ele e tal. Não, o senhor não deixa e tal. Aí depois ele disse que falou pra Mara, né, Mara? Aí ele chegou em casa e falou assim, olha, aquele seu amigo topetudo foi lá conversar comigo. Você é corajoso, Você pode ir sim no trabalho só porque ele foi lá, viu? Olha, Tá atitude, vendo? Já atitude. ganhou. Atitude, né? Aí mais pra frente, a atitude de ir lá e falar com ele. Aí eu falei, né, quais são suas intenções, daquela primeiro namorado dela, então, mas deu tudo certo. Sim. Posso falar assim? Eu vou falar só um detalhezinho como é que foi o meu com a missionária aqui, ó. Eu lá cheguei na casa do pai dela, aí eu falei assim, do jeito que eu falei, boa noite, aquela coisa toda. Eu falei assim, o senhor sabe que eu vim aqui, né? Ele falou, sei não. E naquele momento já, o texto que tava montado quebrou tudo, eu já não sabia onde é que enfiar a cara. Aí eu tive que começar Improvisar. Não, aí já Agora novinha já também, né? virou dos avessos, já falei, meu Deus do céu. Virou Aí a aquela gente fica bagunça. pensando, né? Tem filha, né? Principalmente, né? Vamos ver como vai É ser. bem isso aí. E com esse ministério de vocês aí, que mexe com a criança, como é que veio isso aí? Na igreja, Da como é onde que foi? De onde surgiu? surgiu? Como é que foi esse ministério que vocês têm hoje? Quer começar? Pode falar.
Como eu falei, né, primeiro assim, como eu me converti, eu tinha acho que 10 anos e o primeiro membro assim da família inteira, era meu primo, que começou a ir para a igreja, na Assembleia de Deus, e ninguém mais ia. E aí ele começou a chamar, a gente morava nos fundos da casa dele, aí ele começou a chamar para ir na escola dominical, né, na Assembleia de Deus tem escola dominical. Mas então vocês não eram evangélicos ainda? Não, ainda não. Eu tinha 10 anos e aí aí minha mãe começou a me levar na escola dominical e ela ficava lá ouvindo a palavra enquanto eu estava também na escola dominical. Mas assim, não tínhamos tomado decisão, nada. A gente ia mais por curiosidade, né? Porque é legal e tal. E aí, por obra de Deus, assim, abriu uma igreja filial, né? A mesma Assembleia de Deus, mas num bairro bem próximo ali onde a gente morava. E essa igreja virou a sede depois, né? A sede hoje da Assembleia de Deus lá em Sumaré. Aí os meus pais estavam passando por um tempo depois, meus pais estavam passando por uma turbulência no casamento, né? Porque meu pai, ele ficava muito no bar, ele nunca deixou faltar nada em casa, ele sempre era muito trabalhador, só que o escape dele era o bar, né? Então eu ficava lá e minha mãe, ela já queria pôr um fim, né? Que já pediu o divórcio, eu lembro que era um feriado. E nesse feriado a gente foi no culto, né? A gente foi no culto lá visitar também. E aí o pastor fez o apelo, ela olhou pra mim, vamos, né? Eu falei, vamos. Você tava esperando ir. Aí a gente foi e desde então o Senhor restaurou o casamento deles, a nossa família. Meu pai, ele nunca foi da Assembleia de Deus. Quando ele era criança, ele era da congregação cristã, então bem diferente. E aí ele começou a ir para lá e eu, minha irmã e minha mãe na Assembleia de Deus. E aí acho que eu já tinha uns 12 anos, eu ficava ali no juniores primeiro, né? E lembro que já entrava nos jovens já com 12 anos também. Então peguei essa transição. Era mocidade, né? Lá fala mocidade. Mocidade. Lá fala direto. mocidade. Ixi, E aí congresso, aquelas coisas, né? E com criança eu ajudava ali nas apresentações e tal. Então eu sempre trabalhei com as crianças. Meu coração sempre estava ali. E eu lembro que no começo eu ficava muito assim, porque não tinha homens no departamento infantil, né? A gente falava departamento infantil. Sim. Mas aí, com o tempo, eu fui eu lembro que quando a gente vai em seminário, assim, se vê aquele monte de homem, né? Verdade. Junto trabalhando. Então, foi uma coisa que depois a gente pensando, né? Que as crianças também, os meninos também precisam de referência masculina dentro do Ministério com Crianças. Porque quando está ali na escola, na creche, sempre geralmente uma mulher, né? É verdade. Que fica ali e não tem uma referência. Então, graças a Deus que eu lembro que falava assim, Deus abençoe as tias. Falei, tem um tio também! Ó, Tô aqui também. Tem um tio também. Então, sempre trabalhando com crianças. Aí a Mari, a gente começou a namorar. E ela era de outra igreja, e você fala a sua parte. Fala, agora é a sua. Você já era evangélica, então. Sim, eu me converti, eu tinha 8 anos, né? Então, minha família nunca foi de ir para a igreja, nem igreja católica, né? E aí, eu lembro, a gente morava no fundo da casa da minha avó, e minha mãe também com muitos problemas em casa, com o meu pai. Nessa época eles estavam separados ainda. E foi um grupo de mulheres lá para fazer oração, né? E aí eu lembro certinho, assim, como se fosse hoje. Elas começaram a orar. E aí ela falou assim, alguém quer aceitar Jesus? E eu falei assim, eu quero. Né? E aquele dia eu aceitei Jesus e desde então Jesus está comigo nessa caminhada, né? E nunca saí da igreja, graças a Deus, nunca tive desejo de sair, né? E me firmei ali. E aí a gente começou a ir numa igreja Brasil para Cristo e minha mãe, eu falo pra minha mãe que ela é nômade, né? Porque Nômade cristã, cada hora vai numa igreja. ela vai ver isso, ela vai falar assim, não era pra você falar isso. Mas eu já fui de várias igrejas, então a gente foi um tempo da Brasil para Cristo, aí depois a gente foi pra Nazareno, ficou um tempo também, e depois nós fomos pra... Como que era o nome da igreja? Eu esqueci. Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi uma bênção essa igreja na nossa vida, né? Era longe de casa e eu me lembro que eles vinham de perua buscar as crianças. Que legal. Passava uma perua
buscando as crianças da rua e levando para a igreja. E aí, a gente ia para a escola dominical. E isso acontecia todos os domingos. E aí, com isso, minha mãe se firmou ali naquela igreja e eu cresci ali, se for ver, né? Porque eu tinha uns 9 anos. Então, foi dos 9 até 16, 17 anos, que foi quando eu fui para a igreja do Jefferson. E ali, eu me batizei com 11 anos lá. E foi uma bênção. Lá eles tinham muito, assim, missões. Faziam muitas missões, né? Tanto que eu fui para o campo missionário. Lá a gente tinha alguns membros, né, jovens que eram da Jocum. Então, a Jocum, né? Sim, eles eram da Jocum, então tem a Alessandra, inclusive, que era uma referência pra gente. Ela foi pra Índia, e tudo nesse tempo, né? Então, ela entrou na Jocum, eu estava na igreja, ela estudou na Jocum, e ela mandava carta. Aí vinha o pessoal da Jocum e falava com a gente, visão, né? E aí, quando ela foi pra Índia, ela voltou, mostrou pra gente tudo que aconteceu lá. Vem o pessoal que foi pra França também. Então, foi muito legal. A gente fazia muito teatro na rua, fazia teatro na escola, pintava o rosto de branco, sabe? Então, assim, era uma bênção mesmo. E aí, eu comecei a namorar com o Jefferson, a gente tinha 17 anos, né? E eu fui eu fui convidada, ele me convidou para ir em alguns congressos dos jovens. E eu fui e eu achei o máximo. Os jovens, o congresso dos jovens, ter os jovens cantando, porque a gente não tinha essa questão de grupos, né? Tinha o grupo dos jovens, o grupo das crianças lá, mas era mais escola dominical, como na nossa hoje lá na Quadrangular, né? Não era muito de grupo apresentar, louvar, sabe? Igual na Assembleia, você sabe como é, né? Todo culto, todos os grupos que então, o grupo canta, o grupo apresenta e tal. E aí eu falei assim, eu gostei daqui. E o dia que a gente foi, já me colocaram no fogo, né? Porque o Jefferson estava ajudando lá no departamento infantil e eu fui com ele. Ele falou assim, você me ajuda? Porque tá faltando pessoas. Sempre. Tá faltando pessoas aqui e a gente precisa de ajuda. Eu falei assim, não, eu vou. E aí eu fui nos 3 dias do congresso ajudar ele. Aí eu falei pra minha mãe, não, mãe, eu gostei de lá, acho que eu vou começar a ir com ele. Ela falou assim, tudo bem, se você quiser ir. Era mais perto de casa também, né? E aí eu comecei a ir com ele lá na Assembleia e depois a gente se casou lá, né? Começamos... pegou todas as fases da igreja, assim. Eu lembro que quando eu fui nesse culto que eu citei Jesus, ainda estava com as pilastras, assim, segurando a laje, sabe? Estava bem no comecinho. Então, aí começou a crescer aquele prédio administrativo, aí a gente foi para cima e depois construiu o templo do lado. E no nosso casamento, ainda estava reformando, não vai dar certo, não vai dar certo. Ela, meu Deus, eu vou entrar de noiva com tudo chapiscado, não sei o quê. E a igreja estava toda suja de concreto, sabe? Aí o pastor falou assim, meu Deus, tem que dar um jeito. Quase você pede licença pros pedreiros. Eu lembro que passou uma mão de tinta. Eu lembro que eu comprei uma lata de tinta. Sério. Não vai ficar só no chapisco, não. Aí foi a nossa família lá, lavar e tudo, então, mas no final deu certo. Né? No final deu Aí certo. a Mari começou a ajudar também na parte do louvor. Eu gostaria muito de cantar, né? Eu queria muito saber cantar. Mas eu lembro muito bem que num congresso das crianças não tinha ninguém pra cantar lá. Isso me marcou, olha só. Porque aí eu comecei a cantar lá o corinho. A irmã da primeira fileira olhou pra mim assim. Olhou assim. Aí ela correu até mim e falou assim... você não quer que eu canto? No meio. Ela cantou. Não tava bom. Meu Deus do Não tava bom. Não tava tão ruim, Mas, de verdade. Deus faz as coisas tão perfeitas, né? Não Que tava ruim, mas não tava bom. na nossa falha o outro complementa e a gente precisa um do outro. Com certeza. Que legal. Mas eu falo assim, nessa questão que vocês estão falando do grupo de crianças, né? Eu falo que eu tenho, assim, uma admiração gigante por vocês nesse sentido, de vocês... não enxergarem, a gente até falou isso no outro, né, com a irmã Edivana e com a Larisa. Eu falo que eu tenho muito carinho, assim, foi meu primeiro ministério, mas a gente enxergar literalmente como um ministério, não só uma brincadeira, né? Sim. Eu falo que eu admiro muito vocês dois nesse sentido de trazer isso para eles. É momento do louvor, é momento da oração, é momento da palavra, né? De ensinar essa disciplina para eles, né? Sim.
Eu até falo que... Olha lá. Olha lá, a foto. Novinho! Quantos anos? Que Aqui da é a hora. nossa igreja Kids, que tinha lá na Assembleia. Depois da pandemia, eles fizeram um espaço que dedicado legal. só para o culto Kids, né? E ali a gente ministrando nas igrejas também. Tinha que ter o vídeo da cozinheira aqui. Então. Tinha que ter o vídeo da cozinheira. Mas aí quem quiser ver, tá lá no YouTube. É verdade. Depois coloca o tem link essa. lá para as crianças assistirem. Tem o vídeo da cozinheira, ó. Quem Depois está em tem- casa, depois pesquisa aí. Que legal. A gente que depois, na época da pandemia, na nossa igreja, na Assembleia, não tinha mais os cultos, e aí a gente começou a gravar no YouTube, pro YouTube, né? Sim. A gente gravava assim com o celular mesmo, e aí tinha uma irmã que tinha aquele microfoninho de lapela. E aí a gente foi aprendendo, assim, eu lembro que eu virei diretor, virei roteirista. Eu vou cinegrafista. contar um segredo pra quem tá em casa, que eu descobri que tem um vídeo do Jefferson de super-herói, né? Tem. Depois vocês podem entrar no meu Instagram, eu vou colocar o link lá. Tem até o Davi pequenininho, Aí né? aqui a gente, ó, com a nossa família, aqui na conferência, Ó, sim. e aqui com o nosso leão, né, que já é o símbolo da nossa turminha. Que legal. O Leão Judá. Muito Olha que bom. benção. Nossa equipe, aqui Olha o Culto que Kids, benção. o Culto Kids em família. Eu acho que o Culto Kids mostra muito disso que a gente tava falando agora, né? Da importância de cada... Pra eles entenderem, né? Que tudo Sim. tem um tempo dentro da igreja, E né? você Sim. no formato que vocês fizeram. E automaticamente atinge a família, atinge até a liderança. Porque lá a gente, na Assembleia, a gente também fazia esse trabalho, né? A gente falava de culto de pais e filhos. Tinha a Igreja Kids e aí a gente fazia já pra ir nesse né? Mais ou menos nesse formato mesmo, né, Sim. amor? As crianças se apresentavam, tinha um grupo de gestos, coreografia, e aí os pais iam ali no ambiente que as crianças ficavam. Então os pais viam que às vezes a cadeira não era tão confortável quanto o templo, não tinha ar-condicionado. Sim. Então a gente colocava ali exatamente para eles entenderem, né? Aqui é onde seu filho adora e você vai adorar também junto com ele. E aí, acho que é uma história interessante também contar, Fabinho, como que a gente veio para Quadrangular, né? Verdade, é isso que eu ia ia perguntar. fazer essa pergunta agora. Então, a gente tava um belo dia, assim, acho que era perto do Dia das Crianças. Fazendo missões, né? Na verdade, né? Na verdade, a gente tava a gente tava indo pro centro, voltando do centro, e aí a gente olhou ali no Lago da Fé, umas irmãs com muita dificuldade para colocar umas bexigas, assim, tava... Senhorinha subindo na cadeira, eu falei, amor, o que é aquilo? Vai ter O que elas estão aprontando? Eu acho que é alguma coisa com criança, porque tem bexiga, né? E aí o Jefferson falou assim, deve ser mesmo. E a gente passou, e a gente morava bem ali, Sim. né? E passamos por ali. E eu falei assim, meu Deus, pensei comigo, né? Pensou. Eu falei, meu Deus do céu, aquelas senhorinhas lá, a gente podia ir para ajudar. Só que tava um calor. Tava, aquele dia tava um demais. calor, tava muito quente, as crianças tudo suadas dentro do carro. E aí eu falei assim, mas eu nem vou falar nada, porque ele não vai querer ir. Mas olha só, Ele eu não tinha vai querer pensado a mesma coisa. Olha aí, ó. Eu tinha pensado a mesma coisa e já fazia um tempo que a gente estava orando, pedindo ao Senhor, né? Uma nova igreja. Por quê? Não que a nossa igreja era ruim, Sim. mas porque tava ficando muito longe de casa. A gente morava em Sumaré, Distância, a né? igreja era em Sumaré. E depois a gente mudou aqui para Hortolândia para poder ficar perto do NASP, onde as crianças Sim. iam estudar. E aí tava muito longe, era muito cansativo, vocês imaginam, né? Ia de Todo manhã na dia. IBD, aí à noite tinha que ficar lá para ajudar as crianças, então era muito corrido pra gente. A gente tava sofrendo como família, assim. Então, como Mais família, corrida às ainda. vezes a gente ia, ficava o dia inteiro lá na minha mãe ou na minha sogra, tomava banho lá, já ficava desde manhã pra noite. Ficava exausto. E aí a gente tava pedindo ao Senhor pra nos mostrar uma igreja, né? E aí quando ela falou, vamos ajudar eles? Aí eu, vamos. Aí eu já dei ré no carro, Aí a sim. gente Eu tava falei assim, entrando. Oxe, de Deus mesmo. negócio. ele nem questionou. Eu falei assim, nossa, Nem mãe, resmungou. Já tava esperando, não? vamos ajudar eles? Ele falou assim, vamos. Ele só baixou o portão assim, já virou o carro. E aí... Aí chegamos lá, cumprimentamos, né? A irmã Maria José tava lá. Aí eu, Pai Senhor e tal. Aí ela, já toda receptiva, né? Já veio abraçando a gente. Ela vem. Você veio nos ajudar, nunca viu a gente. Aí eu falei, o que vai ter? Tá, vai ter um evangelismo aqui com as crianças. Aí a gente se apresentou, falou que trabalhava com criança. Aí ela falou assim, aí eu perguntei, vocês querem ajuda? Quer que a gente ajude? Não, por favor, pode ajudar, tal. O evangelismo acho que era daqui 2 horas, né? Da hora que a gente tava ali.
E aí a gente ajudou a colocar a faixa, colocar as bexigas que tava lá, pra terminar. E aí ela nos apresentou e falou assim, vai conhecer a nossa igreja, né? E a igreja é bem pertinho da nossa casa. E depois, Deus abriu uma porta que a gente comprou uma casa bem perto da igreja. Mais perto ainda, Mais né? perto ainda da igreja. E aí a gente começou, a gente já tinha avisado lá o pessoal da Assembleia, né? Porque nós éramos da liderança lá. E aí falamos, esse ano é o nosso último ano, então a gente já deixou tudo encaminhado. E aí, há 2 anos atrás, né? Foi há 2 anos atrás, a gente veio para Quadrangular. Que benção, viu? Que benção. E aí onde foi, na verdade, assim, não que seja um recomeço, mas foi tudo novo também no ministério, novo, né? É. Porque a gente já chegou, né? A intenção não era mudar de igreja para ficar parado. Então a gente já chegou falando, a gente veio para trabalhar. Para trabalhar, né? Então, E para aí, cooperar. quando a gente começou a ir visitar, né? Eu lembro que a Mara levava a Helena lá no departamento infantil para ver como que era, né, e tal. A gente ficava conversando e a gente se apresentou e aí apresentamos o projeto do Culto Kids para a Edivana. Ela falou, não, vamos fazer ano que vem sim. Eu lembro que estava acabando o ano. E aí começou no outro ano já, e a gente já fazendo parte ali, a gente, né, tava como orientador. Pra gente na Quadrangular era tudo diferente, né? Tudo novo, porque os grupos não cantam sempre, né? Sim, sim. E eu falo até um culto mais objetivo, né? Cada igreja de um jeito. Sim. E é uma bênção. E aí com os cultos kids, né? Agora que aí a Giovana falou, não, vamos fazer. Aí eu lembro que o primeiro culto kids foi o tema Eu e Minha Família na Arca. Eu E a ia gente falar, falou foi sobre da a Arca de Noé. Então, para a igreja era algo diferente, né? Eles nunca tinham feito, a Edivana falou que nunca tinham feito nada assim. No começo, a gente ainda não tinha colocado as crianças para cantar, né, amor? Acho que a Mari pegou mais a Letícia, eu lembro que pegou a Letícia. Eu acho que eu cantei no primeiro também. Acho que não tinha nenhuma criança com a gente, né? No primeiro não. Não. Nós cantamos, ministramos, e aí no segundo, Acho que no quando primeiro a gente eu cantou, toquei, já acho que eu foi. toquei bateria, não toquei bateria, não? Tocou. Eu acho que foi no primeiro, Foi. esse mesmo. Tocou também. Foi juntando. Aí fizemos os cultos, aí foi 3 cultos naquele ano, nesse ano agora também mais 3 cultos, a gente falou bastante sobre família, e para ter esse momento, né, dos pais junto com os filhos, às vezes a criança nem vem com os pais, vem com a avó, vem com a avó, então para a gente ter um momento de comunhão ali com as crianças, e está sendo bênção, graças a Deus. Que benção, eu gostei do jeito que vocês fizeram, se montou, ajuda, querendo ou não, faz aquela aliança com a família, né? Sim. E como é que vocês montaram essas estratégias para fazer culto com família? E como é que funciona a questão quando vocês vão dar aula? Como é que vocês fazem? Como que Vocês surge o sempre- tema? Como é que vocês trabalham junto? Como é que é? Só vai você? Como é que funciona? Nesse ano a Divana convidou a gente para a liderança, né? Então eu sou o secretário e a Mari cuida do louvor. Eu, como secretário, faço a parte da escala, né? Eu faço a escala e mando para ela aprovar. E assim, sempre que vai fazer a escala no mês, já jejum e hora, né? Quando vai colocar cada um, porque é bem difícil. Tem pessoas que, assim, meio que encaram o departamento infantil, o ministério infantil, como assim, tô lá para ajudar. Sim. Né? Tô lá para ajudar. Mas quem ajuda quando pode, ajuda quando dá. É a né? responsabilidade de estar no ministério, né? Exatamente. Então, a responsabilidade de ser servo mesmo, Sim. sabe? Eu acho que quando a gente coloca a mão no arado, é para realmente trabalhar. Sim. Não é para falar assim, hoje não tô afim, ainda mais com criança, que a gente precisa estar 100% ali focado neles. É verdade. Então, a gente faz a escala, às vezes a gente não tá junto na mesma faixa etária, porque ali tem o berçário Sim. e o restante das crianças. Mas aí a gente faz também os planejamentos do mês, né, do culto, assim, de temas. Eu perguntei, Divana, o que você quer trabalhar esse mês? Às vezes ela pede uma opinião minha. E aí a gente já coloca ali, cada semana, o tema. Não é aquela coisa de revista, que já está tudo programado. Mas a gente coloca meio que um tema geral, base bíblica, e o professor que tem que se virar. Porque hoje em dia tem muitos recursos, né? Eu lembro sim, quando eu verdade. comecei, quando a gente começou, era assim, não tinha muita coisa onde você pesquisar, a internet estava começando, então não tinha muita coisa não tinha muitos recursos. Hoje a gente olha o YouTube e tem
cursos, tem O um nosso a monte de gente coisa. comprava muito livro e seguia, tipo, Sim. folha por folha Exatamente. dele, né? Tema seguir por folha tema, por né? folha, mas também faz com que o orientador ali se desenvolva, né? Sim, verdade. Procure mais a palavra de Deus para poder trazer a palavra de Deus E pras tenha crianças. curiosidade no tema, né? Porque Sim. quando a gente seguia a folhinha ali, a gente ia lendo parte por parte, É. mas não tinha curiosidade de aprender, né? E aí, como até ajuda na nossa parte, né, espiritual com Deus, Com certeza. para poder ali ter um tempo para você preparar, É verdade. porque quando Pra você chega com a estudar, criança, buscar. se você chega com a criança, você está despreparado, você está vendo na hora, eles veem Eles na hora. sabem. Sabe na Eles hora. sabem na E hora. sabe muito. Ó, É, eles então- falaram a mesma coisa que a Edivana. Ó, tá ligado aí, Tem hein? que ficar, a gente tem que planejar, né, Mari? Tem. A gente escuta muito assim, por exemplo, não me coloca na escala muitas vezes que eu preciso participar do culto. Só que lá também é um culto, Sim. Com certeza. né? Lá também é um culto. E quando a gente está preparando a mensagem para eles, você já está fazendo um culto. Então, essa visão de que eu preciso participar do culto só mostra o quanto a gente, às vezes é uma palavra forte, mas é a realidade, né? Menospreza É verdade. a criança. Sim. Então, assim, a criança vai para o culto infantil para quê? Né? Para passar, só para o pai prestar Pra passar atenção um tempo lá. e para ficar lá. É como Então, se lá fosse ele a área brinca, kids do restaurante. Né? É. é Ficar brincando, entretenimento. ficar E não brincando. é o Não é, entretenimento. Não A é o gente se preocupa entretenimento, muito em né? entregar ali a palavra de Deus, porque às vezes naquele dia é o único dia que a criança tem para ouvir alguma coisa da palavra de Deus, Sim. porque a responsabilidade de educar a criança não é do Ministério Infantil e certeza não é não. do pastor, é dos Não. pais. Sim. Com certeza. Só que muitos pais são negligentes em relação a isso. Então, a gente tem ali como parceria, né, para estar ali ensinando as crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E Jesus também disse, né, para não aquele que não deixar eles me seguirem, né, vai ser como pedra de tropeço. Então, Sim. a gente precisa deixar que as crianças venham até Jesus. Como que a gente vai levar eles até Jesus? Cada culto infantil é como se fosse uma sementinha, né? É Você uma vai sementinha. plantando na vida deles, Sim. né? Rapidão, pra mim não perder meu raciocínio, gente. Quando você estava falando de culto, eu lembrava que eu falava para a Rebeca. Rebeca, o que você aprendeu hoje nas crianças? É verdade, a gente sempre pergunta pra ela Sempre. mesmo. Você falou, opa, eu vou pegar ela aqui agora. Porque eu sei que vocês dão aula referente à Bíblia, ao estudo com eles. Eu falei, vou pegar a Rebeca agora. Se ela falar que, não, pai, ela não está prestando atenção, aí eu cobro dela. Aí ela falou, não, pai falou sobre Davi, falou sobre Sansão, falou sobre... Falei, e o que aconteceu? Você entendeu o contexto, né? E o que aconteceu? Não, pai, assim, assim. Eu falei, então tá bom, então. E às vezes ela mesma entrava no carro, assim, com o desenho na mão. Mãe, olha o que eu aprendi hoje. Eu aprendi isso. Eu lembro Isso quando é ela bom. decorou o primeiro versículo, que ela falava o versículo pra todo mundo. João 3,16. Olha só, é um versículo básico. Falava pra É verdade. todo É um mundo. versículo base, é um versículo evangelístico, né? E a gente sempre se preocupa também, a gente tem que se preocupar em mostrar para a criança que ela também é pecadora, que ela precisa de Jesus. Sim, verdade. E não é assim a história, porque às vezes a gente conta assim, Davi, Jonas, mas não aplica na vida da criança. Então a gente tem que aplicar, assim como Davi venceu o gigante, você pode vencer o gigante do seu medo, o gigante do bullying que estão fazendo com você. Então a gente tenta aplicar na realidade atual da criança, Sim, né? sim. Do que ela passa na escola principalmente. E hoje em dia, a gente sempre fala, né, que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Verdade. Então, é por que verdade. que o inimigo ataca tanto as crianças? Porque se ele pegar desde o começo, vai ser mais difícil tirar depois. Então, a criança ali é um terreno que a gente tem que alcançar primeiro, tem que ser a prioridade. Porque para tentar mudar, leva um processo, leva Exatamente. um tempo. Mesmo Sim. que depois ela venha se desviar, porque acaba tendo as consequências da vida, né? Mas ela vai lembrar. Com Sim. certeza ela vai lembrar. Com certeza. Do isso é que ela certeza. aprendeu. Ela sabe que ela está errada, né? Se for ver. E a criança ali é uma construção, né? Porque às vezes tem muito pai que fala, cuida dela aí. Eu já ouvi isso muito na época que eu tava no cultinho, culto infantil, que falava assim, cuidado, porque ele tá muito irritado, mas ele passa o dia inteiro assistindo filme de luta, Sim. filme de monstro, aí você fala assim, opa, peraí, vamos ligar um alerta? O que tá acontecendo em Isso aí casa? Tá agressivo, muito. Porque aqui, igual você falou, ali não é o lugar da educação, ali é o lugar da sementinha, da dele entender a sementinha, diferença, né, da palavra de Deus, o que muda, né? É verdade mesmo. E aí a gente entra em uma outra questão, né? Porque a gente recebe
todas as crianças ali. Uhum. Então, eu recebo crianças que vêm de um lar cristão, Sim, verdade. que tem pais que leem a Bíblia, por exemplo, que Sim. tem a mesa, que se alimenta na mesa, que conversa com o filho, ai, como que foi, como que não foi. E tem também aquela criança que não mora com o pai, É com a verdade. mãe, que é Tem pai separado, separado. que mora com a avó, que vai na igreja só com a avó, que vai com o vizinho, que os pais nem conhecem Jesus, né? Então, a gente tem vários tipos de criança. A gente tem aquela criança que chega toda agitada, mas às vezes o que ela tá demonstrando ali é que realmente ela não tem um carinho, não tem em Às casa. vezes uma verdade. criança que quer, assim, sempre quer abraçar a gente sempre, sabe? Vem assim, você tá falando, tio, tio, tio. Então, às vezes, não tem, vê na gente, pra você ver como referência, né? é uma Sim, referência. verdade. E também eles vêm para ter um contato ali, né? Às vezes não tem esse carinho em casa. Sim. Então, e tem ali. E agora também tem crianças atípicas, né? Que são Sim. crianças com autismo. A gente precisa sempre pensar também como incluir. E acolher também, acolher, né? Sim. incluir, como ensinar elas também. Sim. Eu Isso lembro aí de é- um caso, uma vez a gente fazendo na igreja um evento das crianças, até foi no bazar uma vez. E aí, igual você falou, a gente recebe criança de toda forma. E aí ele falou um palavrão e o menino do lado falou assim, não pode falar isso, põe a mão na sua boca. Aí a gente viu que o culto inteiro ele tava assim, ó, com a mão na boca. Ai, Eu falei, meu aconteceu Deus. alguma coisa? Eu falei, você machucou a boca? Aí eu falei, você quer um gelo? Aí ele... Eu falei, então pode tirar a mão da boca. Ele, não pode não. Eu falei, por quê? Aí ele fez assim, ele disse pra eu pôr na mão da boca, senão eu vou falar uma palavra É feia. literal, né? Literal. Não. Eu falei, eu vou te ensinar. E eu lembro que eu peguei e falei pra ele, falei, ó, essa palavra feia aqui na igreja a gente não fala. Aí ele falou assim, mas na minha casa todo mundo fala. Eu falei, não, então, ó, vamos aprender uma coisa. Eu falei, quando você chegar na sua casa, você fala pras pessoas, isso é uma palavra muito feia. Aí depois a mãe dele falou que toda vez que alguém fala a palavra, ele falava assim, não fala isso é uma palavra muito feia. Então ele levou isso pra ele, né? Sim, Mas ele ele ficou com aprendeu. todo com a mão na boca. Que dó. A criança, ela é uma esponja, né? Ela vai recebendo, assim, absorve tudo que tá. Às vezes nossos verdade. filhos chegam assim, falam umas coisas. Onde você aprendeu isso? Onde É você viu verdade. isso? Se você não vê em casa. É porque é influência. De todo lado tem influência. Então, E hoje eles têm mais recursos mais ainda, né? ainda, tipo, hoje as crianças estão sendo discipuladas pelo celular, É verdade. Vixe, bastante. hein? pelos Muito. influenciadores aí que Sim, influenciam sim. só Fala pro lado sério, errado. 70% É verdade. isso aí, viu? É. Então, 70%. o nosso desafio hoje é isso. Como que a criança fica sempre no celular, sempre com coisas atrativas para ela, chega no culto, você não pode mostrar só um flanelógrafo lá, que você Sim. fica só... É uma coisa chata. Então, além disso, o tempo de atenção deles tá muito Curto, né? É curto. verdade. Então, você tem que sempre mudar. Então, a gente faz umas coisas, leva uns visual, manda eles bater palma, levanta, senta, para eles poderem sempre mudar e o cérebro ficar, É né? verdade. Isso é bom. São estratégias que a gente vai aprendendo. Esses pra- dias pra eu vi poder uma levar frase pra até de uma frente. pastora falando isso e eu, assim, você liga o alerta, né? Que ela falou assim, quem tem educado os seus filhos? E quem tem moldado eles? E aí mostrava, tipo, a cena do celular e a criança presa nele. Porque, igual você falou, tipo assim, o que ele assiste ali? O que ele tá aprendendo? Sim. Porque às vezes o que ele fala, até a forma dele se expressar, é o que ele tá assistindo ali. E infelizmente, às vezes até na própria igreja. Sim, no culto, verdade. às vezes, sei lá, tá demorando um cultinho pra liberar o culto kids, o culto infantil. E aí o pai dá o celular pra criança. O que a criança vai associar? É verdade. Na igreja, eu não tô ali pra Quando a brincar. Rebeca saiu do culto infantil, o que a gente mais foi prezando assim, nela é de ensinar essa diferença. Lá era o momento das crianças, agora ela veio pro culto dos adultos. Tem a diferença da forma de se portar? Não, você não vai usar o celular porque você veio pro culto dos adultos, o culto normal. A disciplina é a mesma, você tá dentro da casa de Deus. Então, assim, da mesma forma como não usava o celular no culto infantil, era uma forma diferente, colorida, lúdica, de ensinar a palavra de Deus, mas ali não tem essa diferença de, agora veio pro culto normal, ela vai pegar o celular? Não, não vai pegar o celular, né? E uma curiosidade, né? Eu sei que os jovens nossos brincam que eu uso muita figura pra pregar pra eles, né? Teve até um dia que eu Mas isso é coloquei um ótimo. perfume, e aí eles Isso ficaram é assim, ótimo. tipo, um perfume. Mas eu trouxe muito isso da culto infantil, porque a gente usa muita figura, né? Sim. Pra Sim. ligar uma coisa Mas à é outra, isso, né? tem estudos que falam que lúdico, você né? só ouve, você lembra menos do Sim, que se sim. você ouve, vê, repete. Sim. Então, com as crianças é isso, você tem que falar para eles ouvirem,
pra eles falarem. Então a gente fala, repete tal É. coisa, Sim. repete tal Nos coisa. jovens eu pego assim. Olha, aproveitando- Agora eles vão descobrir o porquê. Aproveitando, viu, gente? Por que nós fizemos esse pó de manto abençoado que é hoje? Por quê? Ó, falando sobre criança, quem pensar no que eles falaram aqui agora? Hoje você vai raciocinar, você que leva seu filho para a igreja, vocês vão pensar 1000 vezes em várias coisas que eles falaram. E esse projeto que a gente está fazendo aqui, que é trazer do grupo de Ministério de Crianças, Ministério de Louvor, Ministério de Jovens, Ministério de Adolescente, casais. A intenção é essa, o projeto é esse aqui nosso. E já mudando nesse assunto aqui, Jefferson, eu vejo que você tem acompanhado a gente lá no Podmanto, fazendo as perguntas. Espectador, né? O que você tem achado do projeto Podmanto? O que tem edificado você nesse projeto do Não, Podmanto? eu acho incrível, porque às vezes a gente, como é novo na igreja, né, e a gente vê que muitas pessoas da igreja já são de muito tempo atrás. Eu lembro Sim. que vários falam assim, desde a casa da irmã Cristina. Eu falei, gente, quem é a irmã Cristina? Quem é a irmã Cristina? Aí, quem né? é a irmã Cristina? Aí eu lembro que a gente ensinou para as crianças também a história da igreja. Sim. Então a gente foi atrás e ensinou para eles a história da igreja. Ó, a igreja era assim e tal. Eu lembro que tem um vídeo da pastora falando, Tem. né? Ó, antes a gente passava eu escrevia os corinhos à mão. É verdade. Esse mesmo. E a gente explicou papel para de eles. pão. Então, muitos irmãos da igreja são antigos. E a São. gente é novinho, né? E através A disso, gente do é novinho. Podmanto, você começou... Opa, olha, Sim, a o que- história de um, a Sim, história de verdade. outro, você vai conhecendo mais. Porque na igreja a gente só vê, cumprimenta, a gente não sabe a história. E da literalmente, pessoa. a pessoa que passou pelo Podmanto, você vai ver na igreja, isso aqui eu já conheço, é disso. Ou então é, às vezes você disso, cutuca o disso. irmão do lado. Oh, você sabia que a pastora Fernanda, isso, É, isso. então. Mas onde você descobriu isso? Não pode mais. E no Podmanto, o que chamou a atenção? O que atraiu a atenção? Falou, nossa, isso aqui falou muito comigo. Teve algum momento? Você não precisa falar Acho que os testemunhos, né? testemunho. Teve da Letícia que falou do cara teve Do dificuldade Gustavo, para né? engravidar. Sim. Vários outros, assim, o testemunho a gente sai edificado. Né? Sai Que edificado benção. com a história de cada um. Aí, viu, gente? Não é combinado aqui, não. ele assiste mesmo, viu? E a gente acompanha lá, o Gu lá manda, o Jefferson manda umas perguntas. Comento, curto, compartilha. Que bênção! E eu lembrei aqui, ficou na minha mente, o respeito que vocês têm pela Edivana. Sim. Edivana. Isso. Divana. E, gente, eu tenho um trabalho, semana passada eu falei Edivânia. Eu falei, meu Deus, é Edivana. Já levou uma multa do Gu. Não é O Divana. Gu já veio com os 2 pés em mim aqui já. ó. E aí eu vi você falando, eu tô acompanhando o respeito que você tem, por exemplo, de fazer a escala, de passar o trabalho, vai ser desse jeito, você passar para a pessoa que é responsável. Por exemplo, porque você veio de outra igreja, você já veio com uma bagagem boa, poderia muito bem não passar, mas você tem um respeito e, literalmente, eu gostei dessa atitude, assim, você passar. Eu falei, Esse é o isso princípio do benção demais. ministério, na É verdade, princípio, né? cara. A gente está embaixo da liderança dela, né? Então a gente resolve bastante coisa em conjunto. Sim. Eu, a Mari, a Lari e ela, a Edivana. Pra gente ver o que vai fazer no ano, né? Sim. Que são muitas coisas. Mas sempre seguindo a... A Né? Edivana, Porque ela tá ali como líder sim. por um motivo, né? Tem uma história também. Então a gente sempre vai somando forças. Eu lembro, me vê muito a história de Moisés. Como quando Moisés estava ali orando, o pessoal Autoridade vencia. espiritual, né? Sim. Vencia a batalha. Só que quando ele baixava a mão, perdia a guerra. Mas aí ele precisou de ajuda para segurar a mão. Sim. Então, assim, não é porque o líder está ali que ele não possa ser ajudado. Né? Verdade. Ela é muito receptiva para receber ideias novas. Eu lembro quando a gente levou até a ideia do Culto Kids, ela aceitou. Mas a ideia que a gente tem da TEC, né, da Tarde Evangelística, ela falou, olha, na nossa igreja é mais difícil porque é bem setorizada na nossa igreja. Tem um grupo de missões e o grupo das crianças. Sim. E o grupo das crianças cuida mais das crianças Sim. ali dentro. Das crianças que já são ali da igreja, né? E aí a gente, graças a Deus, também faz parte do grupo de missões. Já tá Combo, né? Então a gente faz essa ponte. Fala, né? vamos Traz um juntar pouco do o útil departamento infantil, ao agradável. traz um Legal. pouco do Ministério Infantil, um pouco e aí faz ali em missões, pra gente faz as tardes evangelísticas, que a gente teve duas esse ano, né? Eu A só gente fui fez em uma, na que pena. Páscoa e no Dia das Crianças. Foi. Que eu sempre faço apelo, sempre aproveito a oportunidade para fazer apelo, mesmo que a criança ela vá lá mais de uma vez, a gente fala, deixa a criança aí, porque uma hora ela não vai querer mais ir, porque ela vai falar assim, não, eu já aceitei Jesus. Verdade. E nessa hora ela vai ter, a hora Ela ela se entende. convence de verdade, né? Ela vai ter esse entende. convencimento. Que benção.
Eveli, eu falo pra ele já que já Já acabando. Passa muito rápido. Vai chegar um dia que o Good Life vai pegar um chinelo e vai tacar pra cá. Assim, tá acabando, Fabinho, Blue. Deixa uma mensagem pros pais e pros filhos. Pode mandar mensagem, fica à vontade aí. Um de cada, fica à vontade. Ai. Bom, eu acho que... Fala um versículo, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, que até quando ele envelhecer, ele não se desviará, né? E nós, como pais, a gente precisa ensinar os nossos filhos o caminho, né? Ensinar os nossos filhos quem é Deus. Ensinar os nossos filhos que eles precisam ter, em primeiro lugar, no coração deles, a Deus, né? Eu sempre falo pro Davi, né? Falava bastante para ele. Quando ele falava assim, eu gosto muito disso. Davi sempre foi igual o Jefferson. Tipo assim, eu amo tudo. isso. Não, nem nesse sentido. Eu amo isso. E eu falava assim, filho, você pode amar, mas nada pode ser maior do que Deus no seu coração, né? E é importante a gente ensinar, porque mesmo nós ensinando, eu falo, a gente ensina. O Davi tá com a gente na igreja desde quando ele é bebê de colo. E às vezes ele faz umas coisas que eu falo assim, filho, eu já te falei isso, cara. Não, você aprendeu. Você aprendeu isso. Então, assim, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Sim. Precisamos insistir com eles. E não podemos desistir deles, né? Mesmo quando estiver difícil. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, né? Entregá-los a Deus e confiar que o Senhor vai cuidar, vai guardar, vai guiar, mas nós somos aquele que segura ali e anda junto, né, com eles. Que vai guiando. Em Deuteronômio fala que essas palavras que hoje te ordeno, você ensinará ao seu filho no andar, no levantar. Então, a Bíblia tem que ser no nosso estilo de vida. Como você fala, como você é com a sua esposa, como você é com o seu esposo. Então, a criança, ela tá ali, a gente fala que ela é um radarzinho, ela né? Ou quando meu pai fala uma coisa, mas age de outro jeito, Sim. então ela vai entender. Eu falo que também a criança não é meia alma. Ela é uma alma inteira. Ela precisa de Jesus. Eu não tenho o Espírito Santo Júnior, né? Tem o Espírito Santo. Sim. Então, o Espírito Santo que habita em nós, nos adultos, pode habitar também nas crianças. Verdade. E a criança tem que ser o foco, sabe? O principal ali, principalmente na vida de um casal, né? Então, você está orando, deixa o seu filho ver você orando. Você está lendo a Bíblia, deixa o seu filho ver você lendo a Bíblia. Porque o exemplo, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Verdade. Então, a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos e enxergar as crianças com o olhar que Jesus enxergava. Jesus não falava assim, não, os discípulos queriam, não, a gente está falando de divórcio aqui, não tem nada de criança. Não, deixa as crianças virem a mim, né? E aí Jesus foi e abençoou, ele parou o que ele estava falando para poder abençoar as crianças. Então, as crianças são prioridade, elas devem ser tratadas desse jeito, né? Então, essa mensagem que fica para nós, amém, que vocês vejam as crianças e intercedam por elas, intercedam pela gente. Quanto elas são importantes. Pelo ministério com crianças, que nós precisamos aí de força do Senhor para ensinar eles nesse ministério, né? A gente precisa estar junto com os pais, né? Como aliados ali, para que as crianças cresçam conhecendo o Senhor. Amém. Quero agradecer vocês. Obrigado por vocês aceitar o convite. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Amém. É um privilégio ter você aqui. Deus abençoe grandemente. A Vili já agradece, porque senão não vai dar pra ganhar daqui a pouquinho. Queria muito agradecer de verdade. Sou fã do trabalho de vocês, Obrigado. da forma como vocês enxergam o Ministério Infantil e que para cada momento que vocês estiverem ali, o Senhor possa retribuir 1000 vezes de bênção sobre a casa de vocês. E muito obrigado por ter aceitado o convite. E que você que está em casa possa pensar nisso. O seu filho é a sua maior herança. É o que você tem de maior valor. Não é o que você guarda, é o que você acumula, é o que você tem, que o Senhor te deu, que são os seus filhos. Que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã teremos culto. Às 20 horas, não esqueça, teremos culto amanhã às 20 horas.
vai lá na nossa igreja, vai ser bênção demais. Deus Em vai nome falar de com Jesus. você. Tem Leva culto seu filho. infantil. Infantil, é. Seu filho. Deus abençoe. Gente, tá acabando o nosso Pode Manto, onde você pode adorar, onde você pode glorificar, onde você pode exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de toda a honra, digno de toda a glória e todo louvor. Deus abençoe e fique com Deus. mais. Abraço, Deus fica na abençoe. bênção. Deus abençoe.